Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das visões mais fascinantes e complexas de toda a Bíblia, o capítulo 7 de Daniel. A interpretação que vamos explorar aqui sugere que essa profecia antiga é, na verdade, um verdadeiro mapa da história mundial, todo traçado com símbolos bem surpreendentes. Imagina só. Tudo começa com um sonho. Ou melhor, um pesadelo que deixou o profeta Daniel completamente abalado. 4 feras gigantes e aterrorizantes saindo do mar. O que será que elas significam? Bom, segundo esta análise, estamos prestes a desvendar um mistério profético, que atravessa milênios de história. Para a gente conseguir decifrar essa visão, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente precisa entender os símbolos. Depois, vamos decodificar os reinos que eles representam. Na sequência, vamos falar de um poder bem diferente que surge, de uma profecia de tempo e, por fim, da conclusão de tudo no juízo final. Vamos começar. Então, para entender a visão de Daniel, a primeira coisa é aprender a linguagem que ela usa, uma linguagem de símbolos. De acordo com essa interpretação, a própria profecia nos dá as chaves para a gente decodificar o que estamos vendo. E aqui está a nossa chave para decodificar, baseada na própria Bíblia. Olha só, os ventos simbolizam guerra, conflito político. O mar ou as águas representam a humanidade, os povos, as nações. E as bestas, as feras, são símbolos para reis ou reinos. Com essa chave em mãos, a gente já pode começar a montar esse quebra-cabeça. Ok, agora que a gente já tem a nossa chave, vamos começar a identificar as 3 primeiras feras. Nesta interpretação, elas correspondem a uma sucessão de impérios mundiais que dominaram o cenário da história antiga. E aqui que a conexão com a história fica realmente impressionante. O leão com asas de águia? Babilônia, conhecida por sua força e pela rapidez de suas conquistas. O urso? Medo-Pérsia. As 3 costelas na boca dele representariam as 3 grandes províncias que eles conquistaram: Babilônia, Lídia e o Egito. E o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. É a Grécia de Alexandre o Grande. Sua conquista foi veloz, sem precedentes, e depois da sua morte, o império foi dividido exatamente entre seus 4 generais. Os detalhes se encaixam de um jeito incrível. Vamos agora para a 4ª besta, e aqui o tom da profecia muda completamente. Daniel a descreve como terrível, espantosa e sobremodo forte, algo diferente de qualquer animal conhecido, sinalizando um poder de uma natureza totalmente nova. A fonte identifica esta 4ª besta como Roma. Os seus dentes de ferro simbolizam aquela força esmagadora, que literalmente devorava e despedaçava nações. E os 10 chifres? Eles representam os 10 reinos que surgiam logo depois da queda do Império Romano do Ocidente. Mas a visão se aprofunda ainda mais. No meio daqueles 10 chifres surge um outro, um chifre pequeno. Só que este não é um reino comum. Ele tem olhos de homem, simbolizando inteligência e astúcia, e uma boca que proferia grandes palavras, palavras arrogantes. E para consolidar seu poder, ele derruba 3 dos reinos que já existiam. Então fica a pergunta: qual a identidade desse chifre pequeno? A interpretação que estamos analisando o identifica como o papado. Argumenta-se que sua ascensão ao poder precisou da derrubada de 3 reinos específicos: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esses reinos eram arianos, ou seja, tinham crenças sobre Cristo que conflitavam com a doutrina de Roma e, por isso, eram um obstáculo para sua autoridade religiosa. E a tal boca que falava com insolência? Para ilustrar esse ponto, a fonte cita a Prompta Biblioteca de Lúcio Ferraris, uma enciclopédia católica muito influente que atribui ao Papa uma dignidade que o coloca, nas palavras da obra, como se fosse Deus na Terra. A profecia também diz que este poder cuidaria mudar os tempos e a lei. Essa análise aponta para uma mudança na própria lei de Deus. Comparando as versões, na que é usada no catecismo, o 2º mandamento sobre a adoração de imagens é omitido e o 10º é dividido em 2. Segundo essa interpretação, isso cumpre exatamente o que foi profetizado. E a profecia vai além, sendo tão específica a ponto de dizer por quanto tempo esse poder exerceria seu domínio. O período é descrito como 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, usando um princípio de interpretação profética que se encontra em outras partes da Bíblia, onde um dia pode simbolizar um ano. O cálculo é o seguinte: 1 tempo é um ano de 360 dias. Portanto, 3 tempos e meio somam 1.260 dias proféticos, ou seja, 1.260 anos literais. E essa interpretação mapeia esse período na história de forma muito precisa. O ponto de partida seria 538 d.C.,
quando o último daqueles 3 reinos opositores foi expulso de Roma. Isso permitiu que o decreto do imperador Justiniano, que nomeava o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, entrasse em pleno vigor. Contando 1260 anos a partir daí, chegamos exatamente a 1798, o ano em que o exército de Napoleão aprisionou o Papa, encerrando esse longo período de supremacia. Depois de percorrer séculos de história aqui na Terra, a visão de Daniel muda de cenário de uma forma dramática. Ela nos transporta da Terra para uma cena em uma corte celestial. O clímax da visão é uma cena de juízo. O ancião de dias, identificado como Deus o Pai, se senta em seu trono e os livros são abertos. É o momento em que as ações dos poderes terrenos são avaliadas por um tribunal celestial. E o veredito? O poder perseguidor é julgado e seu domínio é permanentemente retirado. O reino, então, é entregue a um como filho do homem e, finalmente, confiado ao seu povo, que o possuirá para sempre. A visão termina com a promessa de restauração e de um reino eterno. E assim, um sonho antigo se torna um panorama da história, culminando em um juízo futuro. A questão que fica é, se essa interpretação estiver correta, ela não apenas reescreve o entendimento do passado, mas também oferece um mapa para o futuro. O que se faz com um mapa como esse?